Sabe quando você encara um desafio e se sente totalmente incapaz? Aquele projeto gigante no trabalho, uma conversa difícil que você vem adiando, aquele sonho que parece impossível e a primeira voz que ecoa na sua mente é: eu não consigo, eu não vou dar conta. Quem eu penso que sou para fazer isso? Se você se identifica com isso, saiba que Gideão também se sentia assim, escondido, morrendo de medo e se sentindo um completo ninguém. A história de Gideão não é sobre um super-herói que não teme nada. É sobre como Deus pega o nosso medo e transforma em coragem e a nossa fraqueza em uma força que ninguém esperava. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque a vida de Gideão nos mostra que a vitória vem de Deus, não da força humana, e Deus pode sim te usar, assim como Gideão foi poderosamente usado por Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nossos conteúdos. Curta o vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser lembrado de que toda a glória pertence a Deus. Através do poder de Deus, Gideão e seus 300 homens venceram o exército midianita, utilizando trombetas, tochas e jarros para causar confusão no inimigo. Gideão era um homem de visão limitada, inseguro, se achava incapaz de realizar uma obra que Deus pedisse para ele realizar. O livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 11, mostra o chamado para Gideão. E para a gente entender a coragem de Gideão, primeiro precisamos mergulhar no mundo dele. Por 7 longos anos, o povo de Israel viveu esmagado pela opressão dos midianitas. Tenta imaginar a cena. Você trabalha duro na sua terra, planta, cuida de tudo com suor e esperança. Mas, bem na hora da colheita, uma multidão de inimigos comparada a uma nuvem de gafanhotos aparece no horizonte, destrói tudo, leva o seu sustento e deixa a sua pobreza para trás. Era um ciclo de puro desespero. O povo, exausto e apavorado, se escondia em cavernas e buracos nas montanhas. Eles viviam com medo constante, com a autoestima no chão e a esperança quase morta. E essa opressão não era só física, era também espiritual. Eles se sentiam completamente abandonados por Deus. Talvez essa sensação não seja tão estranha para nós. Os nossos midianitas de hoje podem não andar de camelo, mas eles aparecem. E vêm como a ansiedade que nos paralisa, como a síndrome do impostor que sussurra que a gente é uma fraude, como uma crise financeira que parece não ter fim, ou um futuro que só parece incerto. Assim como Israel. Muitas vezes a gente se pega encolhido, se escondendo, só tentando sobreviver e pedindo socorro. E é exatamente nesse cenário, no fundo do poço do medo, que a história da verdadeira coragem começa. O chamado inesperado e a dúvida humana. É no ponto mais baixo que a gente encontra Gideão. Mas ele não está liderando uma rebelião ou afiando sua espada. Onde ele está? Em um lagar, um tipo de tanque usado para pisar uvas e fazer vinho. E o que ele está fazendo lá? Malhando trigo. É isso mesmo. Ele estava escondido, dentro de um buraco, batendo trigo em segredo para que os midianitas não o roubassem. Ele era a cara do medo e da resignação do seu povo. E é nesse exato momento, no esconderijo da sua pequenez, que um anjo do Senhor aparece e o cumprimenta com uma das frases mais irônicas e poderosas da Bíblia. O Senhor está com você, homem valente. Valente? Gideão deve ter olhado para os lados, procurando esse tal
homem valente. A resposta dele é pura dor e ceticismo. Ah, meu senhor, ele diz, se o senhor está mesmo com a gente, por que tudo isso aconteceu? Cadê todos aqueles milagres que os nossos pais nos contaram? A gente não vê um herói aqui, mas um homem ferido, cheio de perguntas e dúvidas. E quando Deus o chama para libertar Israel, a reação de Gideão é imediata. Arrumar desculpas. Ele basicamente diz: como eu posso libertar Israel? Meu clã é o mais insignificante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Ele se via como fraco, pequeno e sem importância, vindo da família mais pobre de uma tribo que nem era destaque. Essa voz a gente conhece bem, não é? É a voz da autossabotagem que diz que não somos qualificados, que outros são melhores, que não temos os recursos ou o talento. Gideão não se sentiu um líder, ele se sentiu uma fraude. E é exatamente aí, na honestidade da sua fraqueza, que Deus começa a trabalhar. Como Deus é poderoso. A história dele nos mostra que Deus não o chamou por ele ser valente, mas porque Deus iria fazer dele um homem valente. A visão de Deus sobre quem nós somos é sempre muito maior do que a nossa. As provas da fé e a lógica divina, a jornada de Gideão foi da dúvida para a confiança. Não foi um pulo, foi um processo. Ele estava com tanto medo que precisou de confirmação. Ele ousou pedir sinais a Deus. E o mais famoso foi o teste do velo de lã. Primeiro, pediu que o orvalho molhasse só a lã, deixando o chão seco. Deus atendeu. Ainda inseguro, ele inverteu o pedido, que a lã ficasse seca e o chão todo molhado. E Deus, com toda a sua paciência e misericórdia, atendeu de novo. Meus irmãos, isso nos ensina algo muito poderoso. Ter dúvidas não significa não ter fé. É normal a gente buscar alguma segurança quando se sente sobrecarregado. Somos humanos, somos frágeis, Deus sabe disso. A fé de Gideão foi crescendo passo a passo. Quando Deus tem um propósito, nada vai impedir o seu agir, porque Ele é soberano. Com a fé um pouco mais firme, Gideão juntou um exército de 32 mil homens. Finalmente parecia que ele tinha o suficiente para lutar. Mas aí, Deus faz algo que quebra toda a lógica humana. Ele diz a Gideão: você tem gente demais. Como assim? Deus manda Gideão dispensar todo mundo que estivesse com medo. 22 mil homens foram embora, estavam com medo, sobraram 10 mil. Gideão deve ter pensado assim: ok, 10 mil ainda é um bom número. Mas Deus fala de novo: ainda tem gente demais. Então veio o segundo teste, o das águas. Deus mandou Gideão levar os homens a um riacho e ver como eles bebiam água. Aqueles que se ajoelharam com o rosto na água foram dispensados. Só os que pegaram a água com as mãos e levaram à boca, ficando alertas, foram escolhidos. Sabe quantos sobraram? Apenas 300 homens. Isso, 300 homens para enfrentar um exército de 135 mil. Por que Deus faria isso? Ele mesmo explica: para que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo: a minha própria força me salvou. Deus estava esvaziando Gideão de toda a confiança em si mesmo e em recursos humanos. A lição era clara. E vale pra gente hoje. A vitória não vem da nossa força, do nosso talento ou do tamanho do nosso exército. Ela vem do poder de Deus, que se manifesta justamente na nossa fraqueza. Deus queria que ficasse óbvio que a salvação viria dele e só dele. Uma vitória improvável. Agora imagine a cena: Gideão e seus 300 homens, de noite, cercando o acampamento gigantesco dos midianitas. Qual era o plano de batalha de Deus? Espadas? Arcos e flechas? Não. A estratégia era ainda mais estranha do que a seleção do exército.
Cada soldado recebeu uma trombeta, um cântaro de barro vazio e uma tocha para colocar dentro do vaso. Isso não era uma estratégia militar. Era um ato de fé. Era uma declaração de que a batalha não seria vencida pela lógica humana, mas pela intervenção de Deus. Ao sinal de Gideão, todos juntos, os 300 homens quebraram os vasos, revelando as tochas brilhantes. Tocaram as trombetas com toda a força e gritaram: pelo Senhor e por Gideão! O barulho ensurdecedor das trombetas ecoando, o som dos vasos se quebrando e o clarão repentino de centenas de luzes na escuridão total criaram um pânico absurdo no acampamento inimigo. E em completa confusão, os soldados midianitas começaram a atacar uns aos outros e fugiram em desespero. A vitória foi total. O inimigo foi derrotado. E essa vitória não foi conquistada pela força, mas pela obediência a uma ordem que parecia loucura. Isso nos mostra que muitas vezes os métodos que Deus usa para nos dar vitória não farão sentido para o mundo. Pode ser um ato de perdão quando a lógica pede vingança, um passo de generosidade quando o dinheiro está curto, ou um momento de descanso e confiança quando a pressão é para trabalhar sem parar. A vitória de Gideão nos lembra, meus amados irmãos, que o melhor é obedecer a Deus, mesmo sem entender. Deus vai mostrar seu grande poder que vai além da nossa compreensão. As lições de coragem para hoje e o chamado à ação. A história de Gideão é muito mais que um relato antigo. É um manual de coragem para a nossa vida. O que a gente aprende com esse herói tão improvável? Primeira lição: a verdadeira coragem não é ter medo, é agir apesar do medo, confiar em Deus. Gideão sentiu medo em cada passo do caminho, mas ele escolheu obedecer, ele foi fiel a Deus. Coragem é um passo de fé, mesmo com o coração tremendo. Segunda lição: Deus não te chama pelo que você é, mas pelo que Ele vai te transformar. Ele viu um homem valente em um agricultor assustado se escondendo num buraco. Ele vê o seu potencial, não as suas limitações. Deus te conhece, meu irmão. Deus não se impressiona com a nossa força, mas Ele se revela na nossa fraqueza. Terceira lição: nossos maiores obstáculos, muitas vezes, são as nossas próprias desculpas. Eu sou o menor. Minha família é pobre. Eu não tenho recursos. Gideão nos mostra que quando Deus chama, a única resposta que importa é a obediência, porque é Deus quem nos capacita. A quarta lição: Deus trabalha com o impossível para que a glória seja só dele. A redução do exército foi de propósito. Talvez Deus esteja diminuindo seus recursos ou fechando algumas portas na sua vida agora só para te ensinar a depender dele, para que quando a vitória chegar, você não tenha dúvida de quem a conquistou. Não foi você, não é a força humana. A vitória vem do Senhor. A humildade vem antes da honra. Quando o povo quis fazer de Gideão um rei depois da vitória, ele recusou dizendo: o Senhor reinará sobre vocês. Ele entendeu que a vitória não era sobre ele. A verdadeira liderança e a verdadeira coragem sempre apontam para Deus. Agora, a pergunta é para você, meu irmão, minha irmã. Qual é o seu exército midianita? Qual é o gigante que te faz sentir pequeno, fraco e com vontade de se esconder? Pode ser um medo, um vício, uma situação familiar, um pecado escondido, um desafio na carreira. A história de Gideão te convida a dar um passo. Você não precisa se sentir um gigante da fé. Você só precisa dar um pequeno passo, confiando que Deus está com você, meu irmão, assim como esteve com Gideão. Eu quero te desafiar hoje. Identifique uma área da sua vida onde o medo está te paralisando e então
Compartilhe aqui nos comentários. Qual gigante você decidiu enfrentar hoje? Deus vai te ajudar. Não para se exibir, mas como um ato de fé, uma declaração de que você não vai mais se esconder. Que agora você confia em Deus. A jornada de Gideão, de um homem escondido a libertador de uma nação, nos mostra que Deus não está procurando super-heróis. Ele procura corações dispostos. A especialidade dele é usar pessoas comuns. Deus usa os improváveis. Pessoas cheias de dúvidas e medos para realizar coisas extraordinárias. Sua fraqueza não te desqualifica. Ela te qualifica para experimentar o poder de Deus de um jeito que você nunca poderia se confiasse na sua própria força. Que essa história de Gideão te inspire a ouvir a voz de Deus, te chamando de valente, mesmo quando você se sentir fraco, e a dar o próximo passo com coragem, sabendo que a vitória não depende de você, mas de Deus. Se essa mensagem te fortaleceu, inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão te ajudar a viver com fé e coragem, confiando no Deus que tudo pode. E não esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir. E as pessoas precisam saber que ela não está sozinha em suas batalhas. Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. A Ele toda a glória, toda a honra, hoje e sempre. Amém?